Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre os povos africanos, os povos e culturas africanas, com destaque para malineses, bantos e urubais. A história da África ela foi convencionada a se chamar uma fase da história do continente africano, compreendida entre os séculos IX e o século XIX, de África pré-colonial. Ao longo desse período, desenvolveram-se sociedades diversas, com organizações econômicas, políticas e culturais bem definidas. Línguas, hábitos e costumes bem diferentes. Nesse período, povos nômades que se dedicavam ao comércio conviveram com povos sedentarizados que constituíram aldeias, cidades e impérios. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados e atualmente conta com uma população de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de pessoas distribuídos por 54 países independentes. Foi no continente africano que foi encontrado o fóssil do ancestral direto do homem contemporâneo. Logo, é na África o berço da humanidade. Pela diversidade de paisagens, povos, sociedades e cultura do continente africano, costuma-se dividir o continente africano em África setentrional e África subsaariana. A África setentrional corresponde a todo o norte do continente, região quase inteiramente dominada pelo deserto do Saara. E ao longo da história, essa região foi ocupada por sociedades como a dos antigos egípcios, dos cartagineses e dos muçulmanos. Já a África subsaariana corresponde ao território localizado ao sul do deserto do Saara. Nesse período da África pré-colonial, como já dito, que compreende entre o século IX e o século XIX, na região subsaariana, muitos reinos e impérios se desenvolveram, se estabeleceram nessa região. A exemplo do Império de Gana, do Império do Mali, do Reino de Urubá, Benin, do Império do Congo, do Império Songhai, do Império de Zimbábue, enfim, e muitos outros. Mas nesse encontro de hoje, nós vamos nos ater a conhecer um pouco da história dos malineses, mas precisamente do Império do Mali. O Império do Mali foi um império pré-colonial que se desenvolveu entre os séculos XIII e XVI na região da bacia do Rio Níger. Nesse período, os malineses vão se impor e estabelecer uma hegemonia nessa região. Vão ocupar um território que hoje fazem parte dos estados africanos de Burkina Faso, Gâmbia, Guiné-Bissau, Mali e Senegal. Toda essa região que compreende esses estados africanos da atualidade, um dia fez parte do território do Império do Mali. Professor, e quando é que o Império do Mali tem sua fundação? Pois bem, a tradição conta que o Império do Mali teve sua fundação com o príncipe guerreiro Sundiata Keita, que viveu do ano de 1190 a 1255, e diz que o Sundiata Keita pertencia à etnia Mandinga. O Sundiata Keita e seus guerreiros vão derrotar o Império Sosso, o império que os subjugava. Os malineses estavam subjugados ao Império Sosso e a partir da vitória, no ano de 1235, eles vão controlar essa região, vão subjugar o Império Sosso e a partir daí vai se dar a fundação do Império do Mali. Então é com Sundiata Keita que se tem a fundação do Império do Mali. Pois bem, a tradição oral local exalta que o Mansa, ou seja, o rei,
Sundiata Keita foi a grande figura da fundação do Império do Mali. As suas façanhas militares são até hoje celebradas e contadas pelos griots. E o que são griots? Os griots são uma espécie de memorialista na cultura africana. São homens e mulheres que detêm o conhecimento e transmite esse conhecimento de forma oral, ou seja, é contada de geração em geração pelo que nós conhecemos como griots. Esses sujeitos são responsáveis por perpetuar a tradição, a história do local por meio da oralidade. O Sundiata Keita, além de um grande chefe militar que se apropriou por meio dos conflitos militares, ele vai se apropriar das minas de ouros do Império de Gana. É bom lembrar que o Império de Mali ele vai se desenvolver a partir do declínio do Império de Gana. Antes do Império de Mali, era o Império de Gana, que detinha grande concentração de território, e a partir desse declínio, da queda do Império de Gana, o Império de Mali vai se desenvolver. O Sundiata Keita vai incentivar a agricultura, também vai se converter ao islamismo. Então, ao converter-se ao islamismo, é provável que há um esforço em introduzir a cultura religiosa monoteísta dentro do império. É apenas uma suposição, porque o império que há uma grande diversidade de cultura e de povos com culturas religiosas diferentes, não é muito fácil você introduzir uma tradição religiosa diferente daquela que culturalmente foi passada de geração para geração. Mas o primeiro Mansa, o primeiro rei do Império do Mali, ele se converteu ao islamismo. O Império do Mali ele vai progredir, vai se expandir com os sucessores do Sundiata Keita, os monarcas, os reis que vieram após ele deram continuidade nesse processo de expansão territorial do Império. E o Império dos Malineses, o Império do Mali, vai atingir o seu apogeu, o apogeu da expansão territorial no governo do Mansa Musa, que viveu de 1280 a 1332. O Musa ele vai governar o Império do Mali de 1312 a 1332. Esse final do governo do Mansa Musa, há uma divergência, porque há alguns apontamentos que vai até 1332, outros apontamentos vai até 1337. E por que isso? É porque durante muito tempo não teve a cultura do registro escrito. Como dito, havia a cultura da oralidade, da tradição de transmissão dos saberes a partir da oralidade. Então é provável que essa temporalidade do final do governo do Mansa Musa tenha se perdido no tempo, certo? Então é com o Mansa Musa que vai haver essa expansão territorial, o apogeu do território do Império do Mali. No Mali, o imperador, o rei, o imperador, ele era a maior autoridade, mas era auxiliado por um conselho, e quando ele precisava tomar uma decisão de grande importância, ele recorria a dois altos funcionários, o chefe das Forças Armadas e o senhor do Tesouro. Esse senhor do Tesouro era o responsável por guardar os depósitos de ouro, marfim, cobre e pedras preciosas. Lembrando que o Império do Mali foi um grande produtor de ouro. Há lendas que contam que o Mansa Musa tenha sido o homem mais rico de toda a história da humanidade, pela quantidade de ouro que ele possuía, e o seu império possuía. Então, preocupado em proteger o império do ataque dos berberes, que os berberes eram povos nômades que viviam ali na região do Saara,
o Sundiata Keita ele vai deslocar a capital do império para a cidade de Niani, no sul do Mali. E dentre esse período de expansão e de apogeu do Império do Mali, vai se destacar algumas cidades, no caso Tombouctou, Djiné e Gao. São cidades que tiveram um grande destaque nesse período de um pouco mais de 2 séculos em que viveu o apogeu o Império do Mali. Essas cidades, Tombouctou, Djiné, Gao, elas ficavam localizadas às margens do rio Níger, onde vai se desenvolver é daí que se desenvolve o Império, né? E vão se tornar importantes centros mercantis e políticos. Tombouctou, por exemplo, era um dos principais polos culturais do continente africano. E por que isso? Porque lá havia a presença de vastas bibliotecas, as madrasas, que eram universidades islâmicas, e as mesquitas. Então acabou sendo um centro de peregrinação de intelectuais, de poetas, de artistas de toda a África, assim como também do Oriente Médio. E isso por conta desse desenvolvimento, né, que se deu, esse desenvolvimento cultural, econômico e também político do Império dos Malineses. E como é que se dava, como se dava a economia malinesa, a economia no Império do Mali. Como já dito, o Império do Mali era o maior produtor de ouro da África Ocidental. Mas os malineses também praticavam a agricultura, o artesanato e o comércio. Então, no vale ali da região da bacia do Níger, os malineses cultivaram arroz, cultivavam o milhete. O milhete é uma derivação do milho, né, com grãos bem miúdos, né? O inhame, o algodão, feijão. Na parte da pecuária criavam bois, ovelhas, cabras. Na parte do artesanato, os malineses eram bastante habilidosos com trabalhos feitos em metal e madeira. Então a economia malinesa era bastante diversa. Os mercadores malineses, chamados de Wangara, eles comercializavam produto, sobretudo o ouro, o cobre e o sal. O sal, que era um produto extremamente valioso naquele tempo, tão valioso e tão precioso quanto o ouro. O cobre tinha uma apreciação muito grande, como dito, o sal tinha esse valor semelhante ao ouro. E por conta dessa diversidade comercial, dessa habilidade com o comércio, até hoje, na África Ocidental, os malineses são conhecidos como bons comerciantes habilidosos. Então, a economia malinesa, a economia do Império do Mali era bem diversa, né? Além do ouro, que era talvez seu principal produto, né? Tinha também uma agricultura bem desenvolvida. O Império do Mali dominou uma extensão de área territorial que compunha uma população, que contava uma população de aproximadamente 45 milhões de habitantes naquele tempo. E aí nós estamos falando do século XIII ao século XVI, ou seja, uma aproximação um pouco mais de 2 séculos. Quer dizer, era um contingente de pessoas muito grande, um território muito grande. E aí a gente se pergunta, como é uma pergunta que nos fazemos, um questionamento nos fazemos, como que um vasto império, esse vasto império conseguiu se manter por tanto tempo? A esse questionamento, os historiadores eles trazem alguns apontamentos no sentido de dar essas respostas.
E por que isso? Porque o Império, além de ser vasto e ser composto por diversos povos de culturas diferentes, então não é muito fácil você administrar povos subjugados. Mas os historiadores apontam que os malineses eles possuíam um poderoso exército composto de arqueiros, lanceiros e cavalheiros com capacidade para reprimir qualquer rebelião que houvesse dentro do Império. É um primeiro apontamento que eles nos trazem. O segundo apontamento nesse sentido, de tentar compreender a duração do Império por tanto tempo, o segundo apontamento, o Império, as autoridades do Império conseguiam controlar as áreas de extração do ouro, que era um produto principal do Império Malinês. Terceiro ponto, eles tinham uma estrutura administrativa com representantes nas áreas sob seu domínio, sob controle do Império. Ou seja, mesmo com povos diferentes, o governo central, na figura do imperador, tinha representante nessas regiões que eram dominadas pelo Império. E por fim, um quarto ponto, e interessante isso é uma habilidade política, os malineses, eles adotavam uma política de consultar os povos dominados. E nesse processo de consulta, nessa relação de consulta, eles respeitavam as tradições e as religiões dos povos dominados. Isso, de uma certa forma, evitava com que esses povos entrassem em conflito. Ou seja, com isso eles acabavam fazendo com que houvesse uma harmonia entre povos subjugados e os povos que subjugavam, no caso, os malineses. Certo? Então esses são os aspectos que explicam por que o Império, com uma vasta extensão territorial, durou por tanto tempo, né? É importante salientar isso, é importante lembrar isso. O Império do Mali foi o maior do continente africano e o mais rico da África Ocidental. Mas como todo império que nasce, que se desenvolve, também vai ter seu momento de declínio. O seu momento em que vai haver esse processo que o império vai entrar em decadência, né? Então, mesmo sendo o maior império de todo o continente, e assim como o mais rico, o império também vai entrar em declínio. E como vai se dar isso? Por conta dos conflitos dinásticos, né? E o que são isso? Conflitos pela sucessão do trono. Então essa briga pela sucessão do trono vai gerar conflitos internos e isso de uma certa forma vai enfraquecer, né, a administração do império. Um outro apontamento para esse processo de declínio são incursões dos tuaregues, né? E são povos berberes. São povos que viviam naquela região, povos nômades viviam naquela região e começaram a atacar o Império do Mali e esses não tiveram como se proteger. Por conta disso, obviamente, com essas incursões de povos inimigos, com esses conflitos pela sucessão do trono, obviamente o Império do Mali vai se enfraquecer, vai entrar em declínio, né? E vai perder a sua hegemonia de todo esse território. E o seu declínio final vai ser quando o Império do Mali vai ser derrotado, né, e incorporado pelo Império Songhai, no século XV. Lembrando que esse Império Songhai, ele foi um dia dominado pelo Império do Mali. Então, nesse processo de enfraquecimento, de conflitos, de incursões de inimigos, o Império Songhai vai se aproveitar, vai derrotar e incorporar o Império do Mali ao seu império. Isso no século XV. Então, esse era o nosso encontro de hoje, conhecer um pouco sobre a história do Império do Mali, que floresceu a partir do século XIII e teve seu término lá no século XVI. Esse é o nosso encontro de hoje.
Pedimos que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu comentário, a escola que você frequenta e o respectivo ano que você frequenta. Tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.